Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. Nós leremos o verso 4 do Salmo 30. Salmos 30 e verso 4 é o texto que eu proponho para juntos lermos esta noite. Estou escutando gente folheando Bíblia, eu estou com paciência para esperar, tá? Podemos, meus irmãos? Caso possamos ler juntos esse texto, manifeste-se dizendo amém. Diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento. No teu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aos amantes da palavra eu vou ler mais uma vez. E fique atento, pois o culto não acabou. E por mais que no quantitativo é muitíssimo o que Deus aqui já operou, todavia Ele ainda quer operar mais essa noite. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória de sua santidade. Porque sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muito bem, meus irmãos, eu prometo que serei o mais breve que puder, mesmo porque eu preciso reconhecer a exiguidade do tempo. Além de mim, tem mais alguém aqui neste culto que tem motivos para agradecer ao Senhor? Aproveite para expressar a sua gratidão através da adoração. Eu vou entrar no texto, explicar o seu contexto com a mesma perspectiva do tema que vocês propuseram. Embora eu não esteja no texto tema, eu estou no tema do texto. Amém, irmãos? Antes de eu iniciar o sermão, se me permitem, queria tão somente agradecer ao Senhor Deus e tornar público a vocês, reiterar aqui a minha gratidão por poder servir a esta igreja por mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Silas, que tem me dado a honrosa oportunidade de servir ao Senhor e à igreja de Jesus aqui em Cuiabá, ao pastor Samuel, que é o líder, é o anjo desta igreja pujante, piedosa, numerosa, extremamente abençoada. Além de tudo que eu disse, para melhorar ainda é pentecostal, né? E como o pastor Samuel não está, eu agradeço a sua esposa, irmã Márcia. Transmita depois o nosso abraço ao vosso esposo e transmita a ele também o meu recado de estima e consideração. Obrigado, pastor Gregório. Eu não tenho muito tempo e usando o seu nome, que é uma referência para todos nós, hoje eu disse lá para o pastor Enésio Rondon, é isso? Disse a ele que homens como vocês, do quilate de vocês, está faltando nos dias atuais. E sabe o que me preocupa? É pensar
em quem pode suceder vocês. Que Deus abençoe o senhor. O senhor é um homem sincero, um homem digno, um homem honrado, e eu tenho a alegria de dizer, pastor, que sou seu amigo. Obrigado pela sua amizade. Em nome do pastor Gregório, eu cumprimento aos senhores obreiros que aqui estão, são muitos, e fica difícil para falar o nome de todos, não é isso? Primeiro porque eu não sei mesmo o nome de vocês, e segundo porque se eu for falar eu nem prego, porque o horário já está avançado, não é isso? Dito isso, eu cumprimento aqui a juventude, em nome de sua liderança, de todos que estão aí na organização. Obrigado. É diácono o senhor? Não. Presbítero Emerson, junto ao seu companheiro, Marcelo. E no nome deles, vocês querem, jovens desta igreja, receber o meu abraço? Amém? O grande problema do abraço do mineiro é que ele é esmagador, entendeu? Ele costuma consertar a coluna igual quiropraxia. Então recebe aí esse abraço aí, tá bom? É muito bom estar aqui revendo tantos amigos, irmãos. Eu sinceramente, se eu falar o nome de um e não falar do outro, depois eu vou ficar, né? Não fica legal. Então todo mundo se sente abraçado aí, tá bom, irmãos? Eu quero deixar registrado a vocês um abraço da minha amada esposa e dos meus filhos. Não é segredo para vocês que eu saio para pregar e eles ficam lá orando para que Deus fale através da minha pregação. Então, como a gente prega junto, fique sabendo que eu não estou pregando sozinho aqui, tá bom? Minha família está pregando comigo aqui esta noite. Quantos estão desejosos de ouvir uma porção da palavra de Deus? Digam amém. Para ver se está mesmo, dá uma olhadinha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim, 9:12. Aguenta aí, varão. Aguenta aí, varão. Depois que você sair daqui, muito provavelmente tem roda de pizza, não é isso? Que pode ser esta pessoa que está sentada do teu lado que vai pagar a conta ainda. Então não tenha pressa não, que a bênção está vindo aí daqui a pouco. Parece que vocês ficaram animados, né, com essa notícia. O mineiro lá do interior diz assim, eu estou desconfiado que você está animado. Olha para cá, eu estava pregando em um evento, e eu vi alguns jovens que estavam nele ontem aqui. Eles estavam lá, e eu queria dizer para os jovens que estavam lá ontem, que vieram para esse culto hoje, que se não deu certo ontem, pode dar certo hoje. E quem não está sabendo porque não estava lá, está voando agora, né? É porque eu falei para eles que encontros de jovens como esse, na minha época, saía muito casamento. Então, quem está ficando para titi, aproveita a oportunidade para sair pelo menos com um compromisso de oração. Não é isso? Vocês estão felizes, gente? De verdade mesmo? Amém? Ó, a última vez que eu brinquei assim, deu certo para alguns, viu? O que deu glória a Deus mais alto lá atrás, certamente é o que está mais desesperado para isso. Como dezembro é esse ano ainda, 2024 pode ser o ano, né? Que você consiga sair dessa encalhação. Dá tempo ainda, olha para quem está do teu lado e diga para ele, dá tempo ainda. Pode ser em 2024. Ó, tem gente dando glória a Deus alto aqui atrás, está tomando posse, não é isso? Como o congresso de jovem geralmente termina um pouquinho mais tarde, eu fiz isso só para descontrair vocês um pouquinho, tá bom, gente? Não é do meu feitio ficar brincando, não, mesmo porque o altar é lugar de pregar. Mas se você não abrir o coração, não adianta eu ficar aqui também falando, não é isso? Então eu queria chamar a sua atenção para que a partir de agora você realmente esteja atento ao que Deus quer comunicar ao seu coração.
Nós estamos situalizados no livro dos Salmos. E para você que não sabia, o livro dos Salmos é dividido por 5 grupos. O primeiro grupo é do 1 ao 41, todos escritos por Davi. Depois nós temos do 42 ao 71. Aqui a autoria se diversifica. Estão aqui presentes os filhos de Corá, também há composições de Asaf. Há quem diga que Salomão entra no mesmo contexto e tem, essa conotação aí conjunta com os filhos de Corá. Já do 72 ao 89, nós temos o terceiro grupo de livros. Do 90 ao 106, o quarto grupo de livros. Do 106 ao 150, o quinto grupo de livros. Portanto, o livro dos Salmos é dividido por 5 grupos distintos, e por essa razão é preciso ressaltar o fato de que não foi escrito apenas por Davi, como muitos equivocadamente acreditam ter sido. O livro dos Salmos tem 150. Davi escreveu 73, Salomão seu filho 2, Asaf com sua casa 12, os filhos de Corá 11, Geduntum, que também é conhecido por Etan, tem uma ligação, sanguínea com Samuel, o profeta 3:1, escreveu o Salmo 89, apenas um. Moisés, por sua vez, que também escreve apenas um, registra o Salmo 90. Portanto, entre os 150 salmos, que a Septuaginta entendeu que por seu filtro deveriam ser colocados no cânon, entre esses 150, 100 salmos têm autoria comprovada, e 50 permanecem anônimos até a data presente. Há uma vertente teológica que aponta para um neto de Samuel ter escrito 13 no auxílio de Natã. Mas isso não se comprova nem bíblica, nem teológica e nem historicamente. O fato é que entre os autores, o principal de fato realmente é Davi. Como do 1 ao 41 quem escreveu foi Davi, então é preciso que você saiba, em primeiro lugar, que este salmo é um salmo de Davi. O texto que lemos é um texto que Davi escreveu. Até aqui tudo bem? Se sim, digam amém. Amém. Segunda coisa que eu quero dizer é que assim como o livro de Salmos tem 5 grupos distintos de livros, ele também pode ser interpretado por 5 fontes interpretativas. A primeira fonte de interpretação do livro dos Salmos é literal biográfica, isto é uma fatia biográfica de forma testemunhal composta por música. Eu sei que isso aqui pode não ter ficado claro, então eu vou facilitar o seu entendimento. São testemunhos cantados, são pedaços da própria existência que estão registrados. É por isso que o livro dos Salmos é o livro mais antropológico da Bíblia. Quando você lê Gênesis 1, é o Criador que está em pauta. No princípio criou Deus. Portanto, Deus é apresentado como o Criador por excelência, e nesta conotação, a gente aprende que tudo depois de Deus é criação. Desta maneira, corroborando com a mesma perspectiva de Moisés em Gênesis 1, o apóstolo João, ao registrar o seu evangelho, faz questão de, por esta mesma perspectiva, apresentar a história de Jesus, dizendo que no princípio ele era o Verbo, mas o Verbo estava com Deus, era o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, não é isso? O verso 3 traz essa composição que está anexa à mesma proposta de Moisés. Verso 3, o capítulo 1 de João: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o que João e Moisés estão dizendo, tanto em Gênesis 1, quanto em João capítulo 1, é que Deus é a primazia de tudo. Começa com Deus, sim ou não? Agora voltemos ao livro dos Salmos. No Salmo 1,
a ideia central já começa apontando para a humanidade e não para a divindade, para a criatura e não para o Criador, para o homem e não para Deus. Pois lá escrito está: bem-aventurado o varão. E do 1 ao 150, a ideia está em progressão. Sempre veremos o homem em pauta. Embora Deus esteja intrínseco ao contexto de todos os salmos, a preocupação de todos os salmistas era expressar pela música o sentimento do testemunho que tinham para expor. Quando a gente fala do que sente, é diferente de falar do que ouve ou do que vê. E como o salmista aqui é Davi, e está colocando muita emoção nessa música, a gente precisa entender por esta primeira fonte de interpretação, quem é o autor, como escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, com que objetivo escreveu, e em que contexto estava quando o texto foi escrito. Dito isso, nós vamos caminhar para a segunda fonte de interpretação, que é a poética, a música que aflora do texto. Mesmo porque o Antigo Testamento, que é composto por 5 grupos de livros, tem justamente como intermediário os livros poéticos. Depois do Pentateuco, que é o primeiro grupo, e dos livros históricos, nós temos os poéticos e, por fim, profetas maiores e menores. Portanto, os livros poéticos estão intercalando os 2 primeiros aos 2 últimos. No meio do Antigo Testamento, Deus quis que existisse música. E de Jó a Eclesiastes, é isso que nós lá veremos. Homens cantando, explorando a sua própria vida e, em caráter testemunhal, expondo isso com sentimento através da melodia. Quando você entende quem é o autor e qual é o propósito de sua canção, fica mais fácil interpretar as 3 outras últimas fontes de interpretação, que é justamente na terceira a interpretação messiânica. Jesus está em toda a Bíblia, sim ou não, meus irmãos? Não é segredo para vocês que ele é o princípio de Gênesis e o amém de Apocalipse. Jesus é a mola mestra, é a base elementar, é nele que se sustenta a história. Portanto, a Bíblia, na verdade, é uma história que pertence a Jesus, é a história dele. E os demais personagens coarrolados são apenas coadjuvantes. Ele é o personagem principal. Os demais tiveram o privilégio de terem as suas histórias contadas para apontarem para a história dele, ok? Então, como não é segredo para ninguém que Jesus não está apenas no livro dos Salmos, está em toda a Bíblia, fica claro para vocês que eu não preciso nem gastar mais tempo nessa guisa introdutória para explicar isso. Mas para ninguém sair daqui com dúvida, se você quiser encontrar Jesus em todo o livro dos Salmos, é possível. Mas como eu não tenho tempo para falar disso, encontre Jesus nos 3 salmos pastorais, 22, 23 e 24. No 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa dizer, Deus meu, por que me desamparaste? No 22, Jesus se vê desamparado e enfrenta o sofrimento. No 23, ele passa pelo vale da sombra da morte no madeiro. E no 24, recebe a honraria. Quando Paulo escreve aos Filipenses, com muita maestria, ele consegue resumir a história de Cristo, justamente na perspectiva do salmista. Encarnou, sofreu, morreu, ressuscitou e está sendo adorado. No 23, ele sofre, ou melhor, no 22 ele sofre, no 23 ele morre, e no 24 ressuscita gloriosamente, entrando pelas portas eternas. A quarta fonte de interpretação é a fonte escatológica. Não seria difícil encontrar diretrizes escatológicas no livro dos Salmos, mesmo porque o livro dos Salmos contém consigo mesmo várias indicativas ao arrebatamento da igreja. E como vocês também são sabedores disso, eu vou caminhar então para a quinta fonte de interpretação, que é a profética. Então nós temos 5, literal biográfica, que é a primeira,
Posteriormente nós temos a poética, em ato conseguinte nós temos a messiânica, em ato conseguinte, posteriormente nós temos a escatológica e por fim, nos finalmente, por último, mas não menos importante, nós temos a profética. E eu não tenho tempo para falar de tudo, então vamos lá. Hoje eu quero explorar a fonte de interpretação profética desse texto, para que eu possa caminhar já para o início da aplicação, finalizando aqui essa introdução. Eu queria pedir você que dissesse para a pessoa que está do teu lado, só se quiser mesmo. Tem que querer, se você puder e quiser, se quiser e puder, é aconselhável que faça, embora você não é obrigado a fazer. Olhe para essa pessoa que está do teu lado aí, por favor, e diga para ela assim: Deus tem. Fala bem baixinho, como se estivesse lá do outro lado da rua, vai. Deus tem uma profecia para a sua alma. Se você sentir de dar glória a Deus, dá glória a Deus. Porque glória a Deus dá quem sente vontade de dar, ok? Se você achar que deve, dê glória a Deus. Escute-me bem. Vocês propuseram como tema sede santos. Não é isso? Sim ou não? Sede. E eu vou falar nesta perspectiva, à luz deste texto, na fonte de interpretação profética. Para você que não sabia, Davi no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, recebe apenas a unção linkada a uma promessa. Promessa com óleo, óleo com promessa. Mas o profeta que diz que ele será rei sobre Israel, não lhe dá o cetro, lhe dá a unção e delibera a promessa. O profeta que diz que ele será rei sobre Israel, não lhe dá o trono, lhe dá o óleo na cabeça e a expressão do que Deus tinha dito a ele. Então Davi não tem nada além de uma promessa e de unção na cabeça. Ele não tem cetro, nem trono, nem coroa, nem governo, nem súditos, mas tem unção na cabeça e uma promessa queimando no coração. 19 capítulos depois, ele vai tomar posse do que havia dito Deus a ele lá no capítulo 16 do primeiro livro. Isso ocorre somente no capítulo 5 do segundo livro dos reis de Israel. É impressionante pensar que durante esses 19 capítulos Bíblia adentro, Davi conseguiu resistir o tempo, as pressões, os inimigos, as perseguições, os seus próprios dilemas, suas dúvidas internas, a sua humilhação, e chegou onde Deus disse que ele chegaria. Agora me encara aqui, por favor. Depois de passar 19 capítulos caminhando por dentro de um vale chamado Vale de Refaíns, que nada mais é do que terra de gigantes, ele chega no capítulo 5 do segundo livro, e agora já não tem mais Saul no trono, pois este morre no capítulo 28 do primeiro livro. Mas também já não tem mais Samuel, que é o profeta, que é uma testemunha, ocular dos fatos, para poder defendê-lo e justificar a sua ascensão ao trono. Então, se não tem Samuel e nem Saul, Davi pode ocupar o trono. Não é bem assim. Depois que Saul morre, Isbenob, consegue assumir o trono em lugar de Saul, pois tem em suas veias o sangue real correndo, e ele é sucessor imediato. E ele tem como general de guerra Abner. Davi, por sua vez, que já vem crescendo em sua ascensão real, tem muitos súditos que lhe seguem. E nesse contexto, como general de guerra, ele tem Joabe. E Joabe e Abner têm um conflito eterno, pois o irmão Abner conseguiu matar o irmão de Joabe um dia em uma fuga de guerra. Joabe guardou aquela mágoa no coração, e na primeira oportunidade a Bíblia diz que ele transpassou.
Portanto, tanto o filho de Saul, ou o sucessor de Saul, como o seu defensor de guarda real, já estão mortos também. Quando Davi chega no capítulo 5, não tem Saul, não tem Isbenob, não tem o irmão Abner, não tem ninguém para atrapalhar, ninguém pode prejudicá-lo, ninguém pode interrompê-lo, ninguém pode bloqueá-lo ao acesso ao trono. Só que ao invés de se assentar nessa cadeira, ao invés de colocar essa coroa na cabeça, ao invés de cortar a faixa inaugural para a sua monarquia, para o seu governo real, ele diz assim: junta o povo aí. Eu estou assumindo o trono sobre Israel, mas eu estou sentindo falta de algo muito importante que deveria estar aqui. E eu estou disposto a, antes de ocupar o meu ofício monárquico, ir em busca da ausência que sinto da presença de Deus, que se manifesta na arca. Do dia que a arca se perde até o dia em que Davi resolve buscá-la, são 70 anos com a arca distante de Israel. Pois isso ocorre no início da vida de Samuel. Samuel nem vivo está mais, pois morre no capítulo 25 do primeiro livro. Esta arca que passou pelas mãos dos filisteus e foi esquecida, posteriormente foi para a casa de Abinadab e lá por 20 anos ficou isolada. Até que Davi, por mais que não tenha participado da perca e da saída da arca de dentro de Israel, ele está decidido que ele não errou, mas ele tem a responsabilidade de acertar. Eu sei que a igreja nos dias de hoje não compartilham, não comungam da mesma ideia que tinha Davi, de acertar o erro dos outros, porque nós hoje em dia somos muito egocentristas, olhamos apenas para o nosso umbigo, e quando há situações muito adversas para serem solucionadas, e a gente conta para alguém, a pessoa costuma ainda dizer o que diz os mineiros lá no interior: não sei, você está sabendo da arca? Aí diz: não sei, não quero saber, ainda tem raiva de quem sabe. Só que o irmão Davi está dizendo assim: não fui eu que perdi, não fui eu que deixei ir, não foi eu que abandonei, mas pode ser eu que vou trazer de volta, pode ser eu que vou resgatá-la, pode ser eu que vou em busca dela. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu ainda estou explicando, mas vai uma aplicação aqui, vai uma aplicação para a sua alma aqui. Deus está dizendo para alguém: se você não errou, assuma a responsabilidade de acertar. Se você não perdeu, assuma a responsabilidade de buscar, porque está todo mundo na igreja transferindo responsabilidade. A gente está cometendo o mesmo erro que cometeu o irmão Adão, que cometeu a irmã Eva, e que quis se esquivar da responsabilidade também a serpente. Como assim, pastor? A balança de Deus é justa. Naum capítulo 1, versículo 3 diz a Bíblia: Deus não terá inocente por culpado ou culpado por inocente. Salmo 89, verso 14: verdade e juízo vão diante de ti, justiça e misericórdia são a base do teu trono. Deus não tem inocente por culpado. Quando Adão disse: foi a mulher que tu me deste, Deus disse: pois é, e tu, Eva, o que tem a dizer? Aí eu fico imaginando Eva diz: foi a serpente que me enganou. Aí parece que eu estou vendo Deus olhando para a serpente e dizer: e aí, serpente, e o que você tem a falar? É o diabo que me usou. Adão joga para Eva, Eva para a serpente para o diabo. Só que na hora de Deus dar a sentença, porque Ele é o justo juiz que julga com justiça, Ele diz: Adão, comerás do suor do teu rosto, esse é o teu castigo. Eva, você vai sentir dores de parto e vai ter que se sujeitar ao teu marido, porque você fez coisa que não era para fazer longe das suas vistas. A serpente, agora você vai rastejar para aprender. E quando o diabo está batendo palma, né? Enganei todo mundo e saí por cima.
Aí lá vem Deus dizendo: a eles eu trouxe um castigo, mas a você, Satanás, eu delibero uma sentença. A semente da mulher. Romanos 16 e 20. Levante a sua mão direita. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás por debaixo de vossos pés. A semente da mulher esmagará a tua cabeça. Voltando ao texto, olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim: a responsabilidade também é tua. Eu vou parar aqui porque eu estou sentindo que a veia profética está acesa aqui. Presta atenção, eu poderia caminhar, mas deixa eu parar um pouquinho aqui. Preste atenção. O que está acontecendo com a igreja brasileira? Eu, como ministro do altar, preciso dizer isso para vocês. Há um equívoco em dias festivos. Maioria esmagadora dos cristãos que se reúnem em dias de festa estão transferindo a responsabilidade que pertence a eles para os ministros do altar. Olha para o Breno Aguiar e diz: vamos ver se esse carioca trouxe alguma coisa para mim aí. Aí depois fica me encarando, e eu não tenho medo de cara feia não, irmão, tá? Cara feia para mim é das duas, ou é fome ou é feiura mesmo, viu? Aí encara a gente com cara feia. Vamos ver se esse gordinho da cara rosada trouxe alguma coisa lá de Minas Gerais. Falar um trem para vocês, bem no mineirês. Estou preocupado com vocês, viu, crente? Se tu espera um culto meu para ajudar o teu, você não veio para cultuar. Porque pregador não dá culto para ninguém, cantor não dá culto para ninguém, pastor não dá culto para ninguém. O culto aqui não é para você, é para Deus. Se você é pentecostal, me dê um real sinal, um verdadeiro sinal, vai. O que Davi está dizendo é: o fato de eu não ter errado não remove de mim a responsabilidade de fazer o certo. Todo mundo está errando, mas eu não sou todo mundo. Do dia que ela saiu até hoje, ninguém se responsabilizou em buscar. Mas eu não vou olhar para o erro de todo mundo, eu vou procurar acertar. Eu não dou conta de reinar se Deus não estiver comigo. Olha o desmérito implícito. Ele não diz com essas palavras, mas é o mesmo que dissesse: quem sou eu para ser rei sobre Israel, se não estiver aqui o Rei dos Reis ao meu lado, para auxiliar o meu governo? Sabe o que está acontecendo com vocês, jovens? Vou pregar aqui para os jovens aqui do Alphaville. Sabe o que está acontecendo com vocês, jovens? Vocês estão terminando a faculdade, ok? Estão terminando a faculdade, e na colação de grau, para pôr o anelzinho no dedo, as fotos de formatura, né? Tudo lindo, não tem mais culto. Davi passou 20 anos no vale de Refaíns, na terra de gigante, mas a primeira atitude que ele teve é: vamos mudar o nome dessa terra? Essa terra aqui não mais vai chamar vale de gigante não, porque enquanto eu passei por ela, eu não passei sozinho. Pode até ter sido vale de gigante para todos vocês, mas para mim foi: o Senhor rompe os meus inimigos como quem atravessa a água. Aí ele diz: não mais vale de Refaíns, a partir de agora Baal Perazim, que significa dizer: Deus rompe os seus inimigos para mim, como quem abre águas. Sabe o que Davi está dizendo? Durante o curso,
foi difícil, mas eu não passei nesse curso sozinho. Durante o estágio foi difícil, mas eu não atravessei esse estágio sozinho. Hoje não é dia de eu comemorar, hoje é dia de eu glorificar aquele que me ajudou a atravessar por esse vale. Escuta isso daqui, por favor. Eu tenho que parar aqui. A veia profética acendeu aqui. Eu vou parar aqui, daqui a pouco eu continuo. No início da minha fé era muito comum. Vocês não viram isso não, jovens? Jovens aqui do Alphaville. Talvez vocês não viram isso não. Apesar de que Cuiabá é uma igreja raiz, viu? Que não é Nutella não. O povo aqui é crente diferente. Mas talvez você que é muito novo não viu. Não viu o que, pastor? O que a gente via lá atrás. Pastor Gregório, era assim ou não era? Apesar que eu não sou muito velho, eu vi isso também, tá? A lata está bem amassada, viu, irmãos? Mas o coração aqui está 0 quilômetro. 2.0, viu? Na verdade é 3.5. Pastor, quantas vezes o senhor presenciou crentes vindo no púlpito entregando a chave de um veículo depois de uma aquisição que para ele era uma vitória? Aí dava a chave para o pastor e dizia assim: consagra, pastor, quero testemunhar para a igreja que Deus me abençoou com o meu primeiro carro. Aí o pastor pegava a chave daquele carro, crente, e abençoava, e todo mundo festejava, se alegrava. Mas isso aí foi só na primeira geração. Quando começou a atravessar a primeira geração para a segunda, o modelo litúrgico foi alternado. Agora os crentes não vão mais para a igreja e mostram a chave. Uns por timidez, outros por um certo orgulho, outros porque acham que vai aparecer. Não é assim? Enfim, cada um tem a sua desculpa. Mas o fato é que a segunda geração ainda queria consagração do veículo. Mas como tinha timidez de expressar isso em público, fazia um cafezinho, chamava o pastor na casa deles e dizia: pastor, chamei o senhor aqui em casa porque Deus deu uma vitória muito grande para a nossa família. Estou falando de algo irrisório aqui, viu? Deus nos deu o nosso primeiro carro, o senhor pode orar consagrando? Aí o pastor orava consagrando e todo mundo ficava feliz. Já não era tudo Deus mais, né? Na primeira tudo era Deus, mas nessa segunda aqui havia uma certa limitação. Agora o problema é a terceira. A geração de vocês. Que na festa de 15 anos não é mais festa de culto, de ação de graças. É baile para dançar valsa. E para a família que veio de fora, tem até bebida alcoólica no freezer. Vocês que terminam um curso exaustivo, para você que não sabe, de cada 10 jovens que entram na universidade, como cristãos, 2/3 deles saem de lá desviados. Isso é, de cada 10, só 3 sobrevivem. O marxismo cultural está afogando os crentes numa anarquia sem precedentes. É muita ideologia furada na cabeça das pessoas assim que eles engrenam na universidade. Muitos não suportam. E você que está conseguindo sair de lá com a alma, a sua alma escapou do laço do passarinheiro. Quando você termina o curso, em vez de você fazer um culto em ação e graças para glorificar o Deus que te preservou, você já não faz mais um culto ao Senhor. Só que o irmão Davi está dizendo assim: não dá para fazer mais nada. Se Deus não estiver comigo, eu não dou mais nenhum passo. Olhe para esse crente que está do teu lado, diga para ele assim: Deus te trouxe aqui para te lembrar que sem Ele você não é nada. Lá vai o irmão Davi para buscar a arca. Quando ele transiciona a arca da casa de Abinadab até o endereço geográfico que se identifica como proximidade da residência de Obed-edom, ele vem transportando esta arca em cima de carros de boi, que na verdade foi um modelo inovador que eles criaram para acelerar o processo que deveria ser demorado.
O problema da santificação se pauta primeiro na ingratidão. Porque quem não consegue ser grato a Deus pelo que Ele já fez, dificilmente vai receber o que está por acontecer. Porque enquanto eu passo o tempo reclamando pelo que não tem, eu deixo de agradecer pelo que Deus já me deu. Só que ao invés de Davi olhar para coisas maiores, ele vai agradecer a Deus por tudo que conquistou. E por mais que ele tenha conseguido encontrar no seu bojo existencial esse afloramento de gratidão, ainda assim, quando ele cria o mecanismo, ele quer alavancar o processo para agilizar. Nunca se viu em outro tempo uma geração tão apressada como a nossa. O que tem de gente casando com quem não é para casar, estudando o que não é para estudar, trabalhando onde não é para trabalhar, mudando para onde não é para mudar, congregando aonde não é para congregar, porque é apressado demais. Angu, você tem que soprar para colocar na boca. Se tirar do fogo comendo, chega a arrancar o céu da boca, irmão. A gente tem que ir no pasto do gado. Eu sei que eu não prego assim, não é o meu feitio, mas hoje é assim que Deus quer trabalhar, então vamos assim. Olhe de novo para esse crente aí. Eu não sou de fazer isso toda hora não, mas hoje está gostoso, né? É para ele não esquecer mais. Diga para ele assim: que pressa é essa? A pressa é um mecanismo corruptor da santificação. Quem tem pressa demais não tem tempo para se santificar. E a pressa sempre revelou duas verdades. Primeira, o anseio pelo imediato. Segundo, o despreparo pelo atraso. E o que significa isso? É paradoxal. O despreparo pelo atraso é quem anda atrás do tempo, correndo para ver se recupera o tempo perdido. E quem anda muito acelerado assim, a gente com pressa. Que era para ter estudado há 10 anos atrás, está querendo estudar agora, larga a escola, larga o trabalho às 18, vai para a faculdade às 19, chega às 23 e sai às 5 da manhã. É muita pressa hoje, porque era para ter feito lá atrás o que agora está tentando recuperar na busca pelo tempo perdido. E o anseio pelo imediato é o oposto, está na contramão desta ideia. O anseio pelo imediato é quando eu quero ter hoje o que eu só tenho capacidade para administrar amanhã. Os jovens nos dias atuais estão cometendo dois equívocos revelados pela pressa. Ou estão correndo atrás de um tempo perdido, ou estão andando na frente do tempo como se já estivessem prontos para viver o que ainda não estão preparados. Eu vou tirar o microfone aqui que eu vou pregar para cá, depois eu prego para lá. Minha irmã, você que todo dia está falando com Deus que quer casar, deixa eu perguntar um trem para você. Você já sabe ferver um leite? Ô, Lucas. Pergunta para essa jovem que está do teu lado, você já sabe fritar um ovo? Melhora para ela, diga para ela assim: você já sabe passar um pano, lavar uma vasilha? Já sabe lavar roupa? Eu fui pastor de uma menina, rapaz. A coisa mais linda era ver ela lá na igreja cantando, no meio dos jovens lá. Aquela coisinha, sabe? Pequenininha, magrinha, franzilinha. Era muito bom ver ela cantando lá no meio da mocidade. Um dia ela chega para mim e diz: pastor, eu vim aqui convidar o senhor para o meu casamento. E é duplo convite, é para o senhor ser testemunha e fazer o casamento. Eu digo, fiquei pensando assim: casar? Só se o teu pai assinar para você que nem maior de idade tu é, menina. Pensei comigo aqui. Aí no meu coração eu pensei: que pressa é essa, Jesus? Para que tanta pressa? Aí passa poucos dias, manda mensagem: pastor, desconsidera o convite. Aí eu pensei: Jesus está ouvindo a oração dos pastores ainda, né? E encravar, e acabar com a vida dela, casar numa idade daquela. Por quê? Porque não estava preparada, irmão. As meninas,
Os jovens se preparam, está chegando a sua vez, vai vindo. As meninas de hoje, irmãos, elas estão acordando meio-dia, com a cara toda amassada, com o cabelo todo amarrotado. Aí olha para a mãe e diz assim: quenta o rango aí, coroa. Meio-dia, a mãe já fez tudo que precisava fazer, já fez comida, a comida até esfriou e ela ainda estava dormindo. Por que estava dormindo? Porque papai dá mesada. E se papai dá mesada, dá para ficar até de madrugada mexendo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, vendo vídeo no YouTube, não é? É assim ou não? Aí acorda lá: ô mãe, quenta o rango. Aí depois que almoça, joga o prato na pia e vai para o sofá assistir Netflix. Você vai matar seu marido de fome, minha filha? Você vai deixar ele ficar fedendo? Você não vai lavar a roupa dele, não? E quando ele pedir um ovo frito, você dá conta de fritar? Você vai dar conta de ferver um leite ou vai deixar derramar? Porque primeiro você se prepara. Deus não dá bênção na frente para ninguém, porque o proverbista diz que a bênção antes de tempo, ela se constitui a maldição. É por isso que o índice de divórcio no meio evangélico só cresce. Espera, não acelera. Irmãs, agora olha para cá, vocês, chegou a vez deles. Ó, eu sou amigo de vocês, viu? Mas leva essa para casa porque é de graça. Eu estou olhando para vocês aqui, eu quero crer que... Não, mas Deus não ia falar com ausente, né? Deus fala com presente, né, gente? Hã? Mas pelo que eu estou olhando aqui, a maioria está com cara séria, de gente trabalhadora, né? Quero crer que sim. Mas como Deus não fala com ausente, Ele só fala com presente, a carapuça é para alguém. Olha aqui, por favor. Você que é jovem, homem. Porque precisa dizer isso, né? Os inteligentes entenderam, né? Outro dia o pastor Jander, que é uma referência para mim, muito meu amigo, meu vizinho lá de Ipanema, estava brincando com a gente lá, que a qualquer hora dessa ele vai colocar lá no Instagram dele assim: casado, e na frente, porque já está casado, né? Diz que vai colocar na frente do casado: e com uma mulher. Porque o negócio está tão sério que precisa especificar para as pessoas entenderem, né? Estou falando para os jovens que são homens. Se você nasceu macho, fala como macho, se veste como macho, tenha a postura de macho. Escuta essa. Eu tenho uma filha de 3 anos. Você está achando que eu vou entregar minha menina para qualquer um? Você acha que pai de moça cria ela com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto amor, com tanto zelo, para depois entregar para um sem vergonha irresponsável? Você vai tirar uma moça de casa para deixar ela passar fome, meu filho? Deixa eu perguntar um trem para você aqui. Você já capinou uma roça? Tem um calinho na mão, um calinho? Já virou uma massa? Já conseguiu bater um concreto na bitoneira? Já carregou uma lata de areia nas costas? Já movimentou lajota, tijolo do lugar nas mãos? Você já fez alguma coisa para agradar a Deus? Ou ainda está na mesada do papai? Ou ainda está no estágio da faculdade? Porque filha dos outros não come joguinho de Free Fire. Filha dos outros não come jogo do tigrinho. Viu? Para casar tem que ter responsabilidade. Não me olha assim não. Eu estou achando que Deus está até me usando aqui pela cara que vocês estão fazendo. Quem achar que deve, diga glória a Deus. Quem achar que não deve, diga pelo menos um ai. Quem veio essa noite para adorar o Cordeiro de Deus, diga glória. É muita pressa. Pressa demais. É pressa para namorar, é pressa para casar, é pressa demais. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui eu acho que é uma chave de Deus para a tua vida hoje.
Diga para essa pessoa, desacelera. Não, diga para ela assim, pisa no freio. O irmão Davi quis acelerar demais. Diz, carregar nas costas vai demorar. Vamos criar um mecanismo inovador para a gente chegar rápido. Só que na santificação não tem processo que antecipa o que precisa acontecer depois. Vocês não têm ideia, irmãos, de como eu orei para alcançar em Deus algumas coisas. É preciso esperar o tempo de Deus. Davi tomou uma pancada da vida quando ele escreveu esse salmo, e aqui que eu queria chegar. A vida bateu muito forte em Davi quando ele escreveu esse salmo. Ele está voltando da casa de Abinadab com a arca da aliança sobre carros de bois. Só que diz a Bíblia que bem na eira de Dagon o boi tropeça. E quando os bois tropeçam, Uzá, cheio de boas intenções, mas portador de uma desobediência, põe a mão na arca com boas intenções e Deus mata, porque boas intenções não sobrepõem a desobediência. E quando Uzá morre, Davi se traumatiza e diz, parem! E ele entende que a presença de Deus não pode ser carregada por mecanismos inovadores. E aí ele chama os levitas e diz, vamos fazer a moda antiga. Porque o mundo tem mudado, a tecnologia acelerou as coisas. Desde a Revolução Francesa de 89, o mundo é conhecido como era pós-moderno ou pós-modernidade. Com isso veio o relativismo, né, cultural e outras coisas mais. E aí a gente fica querendo adaptar tudo. Vamos adaptando, inovando, adaptando, inovando. E Deus está dizendo assim, podem te chamar de retrógrado, de arcaico, de obsoleto, de mente medieval, mas os princípios do reino permanecem sendo os mesmos. Os mesmos. Davi disse, não vai dar para a gente inovar não, viu? Funk gospel, deixa quem está brincando com Deus fazer. A gente vai colocar a arca nas costas. Axé gospel, deixa quem está brincando com Deus fazer. A gente vai levar a presença nos ombros. Baile gospel, deixa para esses prostitutos da fé fazerem. É o bar gospel com cerveja sem álcool, cigarro sem nicotina. Isso aí é para filisteu que não respeita a arca. A gente vai carregar a presença de Deus nas costas. Deixa eu ver se tem alguém comigo aqui. Ou se eu estou sozinho. Escute-me bem. Escute isso daqui, por favor. Deus não está nem um pouco satisfeito com uma alternação do modelo litúrgico da igreja brasileira. A gente está copiando procedimentos mundanos, porque a gente não quer ficar preso no tempo. E tem muita gente dizendo que a gente é arcaico. Encara aqui, por favor. Recentemente foi lançada uma propaganda para preservativos gospels. Já lançaram a Bíblia com capa da maconha nos Estados Unidos. Nós, os mineiros, temos o desprazer de dizer que fomos os fundadores em Belo Horizonte do primeiro boteco gospel no Brasil. O que tem de crente indo para boteco gospel, dançar forró gospel, axé gospel, baile gospel, funk gospel, ficar lá relando no bucho um com o outro. E isso está acontecendo até dentro da igreja. Festa junina gospel, carnaval gospel, não sei mais o que é gospel. E Deus está olhando do céu e está dizendo, a arca está indo aí, mas é só a madeira de acácia. A minha presença não manda nessa imundícia. Eu sou o santo e não compactuo. Será até quando
quando Deus vai ter que matar alguém, para as pessoas entenderem que Ele é santo. Vai morrer mais gente, hein? Anota a data aí, vai. Porque vocês estão achando que eu sou mais um profeta do Pix, vê? Minha rede social nem sou eu que cuido dela, ok? O máximo que eu faço é postar história, mesmo assim, sem a minha vontade, porque o cara que cuida pra mim fica: pastor, posta, manda mensagem toda, pastor, posta. E aí às vezes eu posto para não ficar recebendo tanta mensagem. Mas eu não sou profeta do Pix e nem do caos também não, tá? Deus me chamou como um oráculo. Deus me chamou como um arauto. Não há mérito em mim para fazer o que faço. É pura obra da graça do Deus que fala através de mim. Agora escute isso daqui, por favor. Eu não vim a Cuiabá esse final de semana passeio. Eu não estou alojado aqui a turismo. Eu não vim para conhecer o Pantanal Mato Grossense. Eu vim aqui na qualidade de um profeta para dizer: tem mais gente para morrer. Porque não está respeitando a santidade de Deus. Mas quando Davi viu Uzá morrer, ele diz: para tudo, desloca os bois dos carros, desamonta os carros de boi, chama os levitas de volta. Aí ele diz: se Deus quer o processo à moda antiga, a gente não vai inovar para acelerar. Com uma pena na mão e muita lágrima nos olhos, eu imagino Davi molhando a pena no pote de tinta e indo até o papiro durante a noite, pensando no erro que ele cometeu. No teu favor está a vida. Quem era para estar morto era eu. A tua ira veio, mas a tua misericórdia é maior do que a tua ira, porque ela vai me fazer chorar a noite inteira, mas pela manhã nós voltaremos a sorrir. Aí ele começa a cantar o verso 4: celebrai ao Senhor, vós. Não é carro de boi, nem boi arrastando carro. Celebrai ao Senhor, vós que sois seus santos. E não só celebrai ao Senhor, vós que sois seus santos, não, viu? Trazei menção da memória de sua santidade. Pastor, eu não entendi isso não. Eu vou te explicar agora. Sabe o que é que Davi está exigindo dos levitas? Que eles não só se santifiquem para transportarem a arca, que eles se santifiquem para transportarem a arca, e que nesse movimento geográfico que se desloca de um ambiente para outro, eles venham trazendo a memória da santidade do Senhor que ficou no passado de volta para o presente. Trazer a memória é um resgate. Se você puder me ajudar, olha para esse crente do teu lado, diga para ele assim: Deus nos trouxe aqui para resgatar. É noite de resgate. Trazei a memória da sua santidade. Resgatar o que ficou passado, o que ficou preso lá no passado, agora de volta para o presente. Eu estou dizendo para vocês que Cuiabá será conhecido como uma cidade que está espalhando brasas Brasil afora. Já começou ano passado, viu? Ano passado o Brasil e o mundo viu Cuiabá. Ou melhor, esse ano, no início do ano. O que é, pastor? É Deus dizendo: aonde tem fogo, tem brasa, tem calor, tem iluminação, tem a minha glória, tem atração de visibilidade. É um resgate. Levitas com a arca nas costas e com glória a Deus na boca, começam a dar passos e celebrar a santidade de Deus. Dar passos e celebrar a santidade de Deus. Dar passos e celebrar a santidade de Deus. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga para ele assim: Deus não está preso no passado, Ele trabalha no presente e já está apontando o futuro. Diga para ele: Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã.
Curou ontem, cura hoje, vai curar amanhã. Batizou ontem, batiza hoje e vai batizar amanhã. Quem vai vir comigo aqui? Eu estou sozinho, tem mais alguém entendendo que Deus ainda trabalha? Levante as duas mãos para cima. Com as mãos levante a voz. Eu quero ouvir você adorar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Santidade é coisa séria, pastor. Me explica aqui, por favor, me explica aqui, que eu não consigo compreender. Pastor, mas o senhor é intelectual. Não, eu sou um servo de Deus que a graça fez-me saber alguma coisa. Mas isso aqui eu não consigo decifrar, não está escrito em livro, não dá para... Não. O que, pastor? Como que o pastor Gregório, pastor Sebastião Rodrigues, os pastores Sobrinho e outros tantos em saudosa memória, conseguiram aglomerar tanta gente em uma instituição religiosa nesse estado, se eles não tinham um curso de teologia? Se quando tinha uma profunda mensagem, era no Salmo 23, em João 3,16. Mas o Deus que trabalhou no passado, batizava com o Espírito Santo no primeiro cântico do hino da harpa. Eu não sou saudosista não, mas eu fico tentando entender, porque hoje a gente tem tanta capacidade, só que a gente não conseguiu nivelar intelectualidade com espiritualidade. E eles tinham muita espiritualidade, embora não possuíam muita intelectualidade. E como Deus prefere sinceridade do coração, essência do componente, muito mais do que a embalagem do conteúdo, porque Ele sabe a essência além da aparência, Ele prefere um crente que não sabe falar nem o mineirês direito, mas seja cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não é para você estudar, mas se não der para nivelar, pelo amor de Deus, joga fora esses livros e cai na oração, mergulha no jejum. Deus quer fazer de novo. Abraça esse crente que está do teu lado, diga para ele assim: vai acontecer de novo. Pastor, eu nunca desejei ser melhor do que os senhores, mas pela história que vocês construíram, eu não posso ser pior. Eu tenho que pelo menos me igualar para dar continuidade. É por isso que eu não posso cair na visão catedrática e esquecer que eu preciso orar. Eu não posso acordar com o celular na mão sem colocar Deus no coração. Eu não posso passar o dia com uma tela aqui agarrada, porque hoje está matando essa geração. É muito celular no rosto e pouco rosto no pó. A arca tinha ido, mas 70 anos depois ela estava voltando. Não importa quanto tempo leve, dentro desse coração aqui tem uma brasa acesa. E por onde eu estou passando pregando, eu estou tentando fazer com que o Espírito assopre aqui e leve um braseirozinho para o coração de quem me ouve. Eu creio em um avivamento sobrenatural. O Brasil é o último reduto pentecostal desse mundo, e eu estou dando a minha vida para Deus queimar. Eu quero que os homens me vejam queimando no altar. A qualquer momento, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas a qualquer momento o peso dessa glória que está indo embora vai voltar para dentro da igreja.
Eu vou ver. Eu vou ver com os meus olhos. Pastor, eu pedi a Deus um dia um sinal. Senhor, se o Senhor vai fazer, não me deixe me gastar em vão. Eu estava pregando em Igarapé, num congresso de irmãs. A igreja estava tão lotada e uma galeria muito grande que não dava para os irmãos andar nem em corredor. No final da minha mensagem eu tinha esquecido daquela oração. De repente eu começo a fazer o convite. Lá no final da igreja tinha uma mulher numa cadeira de rodas. E a mulher está dando sinal para o povo abrir o corredor, que ela queria vir na frente para aceitar Jesus. Mas como estava tão lotado, estava demorando demais. Ela empurra e não consegue vir. De repente ela, com tanta ânsia na alma para aceitar Jesus, o desejo de aceitar Jesus foi tão exponencial, que ela não se deu conta. Quando se percebeu, já estava de pé, escorando nas pessoas e pedindo licença. Eu não vi nada disso. Eu só vi quando subiu uma cadeira de roda na mão de um obreiro lá atrás, e de trás para frente da igreja veio um reboliço de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Daí a pouco a cadeira de roda parou na minha mão. E se você ainda duvida, vai lá no YouTube que você vai ver. Eu levantei a cadeira de roda para cima e eu lembro que eu disse isso aqui, ó: a Globo pode até não mostrar, mas Jesus ainda levanta paralítico da cadeira de rodas. Assopra, Jesus, do meu coração para o coração de mais alguém. Assopra, assopra, assopra. O Paulo Roberto passou, Robinho passou, Sebastião Rodrigues passou, mas Davi está vindo aí, e a arca vai voltar. Deixa eu ver quem pode. Não levanta uma mão só, não, levanta as duas. Enquanto você vai levantando a tua voz junto com as tuas mãos, eu profetizo que essa brasa vai acender agora. Eu preciso encerrar. Quando Davi está chegando em Jerusalém, ele não quer mostrar para ninguém que é rei, até porque ele já está na presença do Rei dos Reis. Porque um dos sentimentos que a santificação produz no nosso coração é a humildade. A soberba precede a queda e a altivez a ruína, mas a humilde Deus exalta. Davi tirou a coroa da cabeça, a roupa real, se vestiu como servo e entrou bailando, dançando e glorificando. Quando Mical olhou da janela, ele aponta e diz: como pode um rei fazer uma coisa dessa? Eu imagino Davi dizendo no seu espírito: não me aponta não, porque quando eu estava lá chorando a noite inteira em santificação, você não estava comigo.
E hoje que eu estou aqui recebendo essa gloriosa presença, você ainda quer me atrapalhar a viver o desfrute das sementes que eu plantei? Hoje eu estou comendo o fruto que eu reguei com lágrimas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou entrar dançando porque eu passei muito tempo chorando para chegar até aqui. Eu vou entrar dançando porque eu paguei um preço para conseguir estar aqui hoje. Ah, tem gente que acha que a gente cai de paraquedas, né? Vai passar a madrugada orando no monte, meu filho. Vai passar a madrugada orando na igreja. Vai jejuar 2 dias, 3 dias direto. Pra quê, pastor? Pra daqui a pouco você dançar. Fala baixinho para esse crente que está do teu lado assim, ó. A santificação vale tanto a pena que no final dela sempre tem festa. Pastor, onde você viu isso na Bíblia? É só você ler a Bíblia. Todos os personagens bíblicos que se santificaram, no final dela teve festa. Eu nunca li isso na Bíblia, não. Nunca? Então por que, olha para Esther, santificou, no final, festa. Festa do Purim. Só 3 dias de jejum para um livramento para toda a nação. Daniel se santificou, no final, mais bonito, mais forte do que todos os demais, e ainda tem revelação de Deus para conseguir interpretar não só o sonho, que o sentido do sonho, mas como o sonho num todo. É isso aí. Jesus no deserto se santificando 40 dias e 40 noites em jejum, em consagração. Aí lá vem o diabo, eu te pego. Aí Jesus dá nele 3 pancadas, 3-0, 3 rounds a 0, 3 nocaute. E no final tem anjo servindo. Abraça forte esse crente que está do teu lado, diga para ele assim: vai valer a pena. Seja santo. Irmãs queridas, não tem problema nenhum fazer chapinha, tá bom? Faz muita chapinha para você se sentir bem, a sua autoestima também conta. Só que, por favor, não se esqueça de, além de colocar calor nos fios capilares, talvez você está pondo muita chapinha no cabelo, mas está faltando fogo no coração. É muita manicure. Agora até os varão não, né? Uma vaza. É quase uma Fanta disfarçada de coca. Até os varão agora tá indo em manicure, passando uma coisinha base, tá fazendo até sobrancelha, gente. Que coisa, né? Tá faltando esse vício e vergonha na cara, não é verdade? É muita manicure, é muito pedicure. Mas cadê joelho? Ainda cura. Cadê joelho? Ainda cura. Eita, meu Deus. Eu vim pregar e eu tô com autoridade para pregar. Recebe quem quiser. Recebe quem quiser. É muita academia pro corpo. É muito varão com as canelas finas e com os braços gordos. É muito fitness, né, no corpo, porque a alma tá sedentária, tá obesa. É isso mesmo, meu filho, eu vou falar. É muito jogo de futebol. É muito cinema. É muita coisa de Hollywood. Sabe o nome dos personagens da Marvel, sabe o nome de todos os jogadores da seleção brasileira, mas não sabe o nome dos discípulos de Jesus de Nazaré. O que está faltando na gente é fogo. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, dá um pulo dessa cadeira aí, vai. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia.
Reba. Reba gavatore kemas toreva. Riamai chohergia fondro gonosi. Ora bracama na cololo toro satoro catere bracau. Emicho condore minarateria. Lai chohemi coma nascicando docite. Cadê a Bíblia, pastor? Tem uma hora que eu tô soltando ela. Eleito Ramanacandorevadaratéria. Pastor, perdeu a ética? Não. É porque quando o Espírito desce, quando a glória entra, quando o poder renova, não dá pra aguentar. Tem mais alguém querendo receber? Eu tô sozinho, você vai vir comigo. Quem pode? Por favor, levante-se para a gente encerrar. Instância duplicaste tergio deblavácia anaicho romanarogorotéria. É fogo de Deus na alma. É disso que a gente está precisando. Se você não entendeu a mensagem, eu resumo em 3 tópicos para você levar para casa e guardar. Santificação é processual. E o processo revela 3 verdades. Primeiro, é lento. Ninguém se santifica da noite para o dia. Mas se você se santifica todo dia, no dia seguinte você já está melhor do que no dia anterior. O processo é lento. Segundo, a santificação não se adequa a inovações. Eu vou me santificar hoje. O que você vai fazer? Eu vou ali para um worship ali. Eu vou me santificar. O que você vai fazer? Está sabendo não? Vai ter hoje a vigília à noitada gospel. É moda antiga. É porta do quarto fechada, joelho no chão e verdade na alma. Terceiro, o processo da santificação sempre culmina em avivamento. Se você puder, dê a mão a esse irmão que está aí próximo de você. Se puder até fechar os corredores, por favor, faça isso. O senhor vai forçar um movimento aqui, pastor? Eu acho que vocês não me conhecem até hoje, né? Irmão, se 1 hora pregando a Bíblia, você não sentiu nada, você acha que eu tentando, forçando aqui vai acontecer? Eu estou pedindo para vocês darem a mão para a gente se unir em comunhão, porque Deus gosta de unidade. E eu só vou fazer uma oração aqui agora, eu já estou agradecendo a minha oportunidade. Mas de mãos dadas com essas pessoas aí agora, fechando os corredores, por favor. Erga a mão dessa pessoa junto com a sua, por favor. Repita comigo: Senhor, me ajude a ser santo, para poder carregar o peso da tua santidade e mostrar para esse mundo esta santificação que é oriunda do Senhor, que é santo por inteiro. Se você orou com verdade, se não foi da boca para fora,
Se prepare para viver experiências extraordinárias na presença de Deus. Deus te dará sonhos, revelações, visões, profecias. Você vai acordar no meio da noite ouvindo Deus te chamar pelo teu nome. Vai acontecer um reboliço na tua família. Os teus vizinhos vão dizer que você está irreconhecível, porque quem se santifica leva Deus consigo por onde vai. E eu estou pregando para quem veio dar lugar mesmo para Deus. Me ajude, me ajude, Jesus. Se há verdade na boca do meu irmão e da minha irmã, se o Senhor está nesta casa nesta noite e encontrou verdade nesse coração, para todos os que são sensíveis, eu lhe peço, não por mérito meu, mas por obra da tua graça, se achares graça em mim, desce com um avivamento aqui. Olha aí! Que é isso, Jesus? Aleluia. Jesus, se esse culto está terminado, confirma no trono da tua glória. Mas se o Senhor tem alguma coisa para ainda fazer, eu lhe peço, Senhor, se lhe apraz pelo avanço das horas, eu lhe peço, por favor, ó meu Senhor e Salvador, faça agora. Se acabou, acabou, mas se o Senhor ainda tem alguma coisa para fazer, faz agora, Jeová.
é salvar. É salvar. É salvar. É salvar. É salvar. Dá uma olhada aí se do teu lado tem um crente que está distanciado. Caso tenha, abraça ele e vem depressa, porque tem que orar e agora. Cadê a primeira pessoa para Jesus essa noite? Anda rápido, Jesus te ama e te chama, e eu estou te esperando para te abraçar. Vem depressa! Os crentes continuem orando, viu? Jesus te ama e te chama, 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 te ama e te chama. Mexe com esse crente do teu lado aí para ver se essa pessoa está distanciada agora. Diga para ele, se você estava fraco na fé e não tinha certeza da sua salvação, se você estava prestes a colocar um pé no abismo, Jesus está te dando uma oportunidade esta noite. Quem salva é o Senhor Jesus. E não é por muito falar que eu serei ouvido. E a tua palavra também diz que não é por força nem por violência. Portanto, eu lhe rogo, ó meu Salvador, se tu queres mesmo que esse culto termine com a oração por esta preciosíssima vida, pelo teu Espírito, convence e traz aqui, ó Jesus. Jesus está falando muito forte no coração de alguém e a timidez está tentando fazer resistir, mas a graça continua dizendo: vem. Toda a igreja aqui no fundo aqui, todos os jovens, levante as mãos assim. Quebra essas cadeias, Jesus. Essa alma é muito preciosa e nós não abrimos mão dela. Você vai deixar a timidez roubar a tua bênção ou vai vir? Em nome de Jesus, vem depressa. Continua, jovens, intercedendo comigo. Estão vendo que é peso espiritual? Vai. Pode vir que tem mais. Sai depressa do teu lugar e vem. Eu vou terminar, viu? Agora cuidado, porque hoje a porta da graça está aberta. E você está recusando entrar, mesmo quando a graça te convida. Olha lá, tá vindo ali, é? Ei, machandere bagauas. O céu vai, o céu está fazendo festa. Ajuda aí, gente. Não trava não, ajuda para vir. Traz aqui. Jovens, intercedam comigo, jovens. Esta é a última vez que eu lhe chamo. Se você está ouvindo a voz do teu Senhor, não endureça o teu coração. Pela última vez. Tem mais gente, mas eu não vou te esperar mais.
ainda tem. Breno, segura. Toda a igreja, entenda uma verdade. Eu não vou esperar mais. Só que tem gente que está indo embora daqui hoje, tá? Eu vou orar agora mesmo, não é brincadeira não. Só que tem gente que está indo embora hoje. E o coração vai ficar aqui. Não vai ter paz. E vai ter que voltar aqui amanhã, embora vai tentar correr de todo jeito, vai voltar amanhã. Porque a graça está dizendo: eu vou continuar te convidando. Toda a igreja estende as mãos para cá, porque já passou, não dá para esperar mais. E só lá vai chegando gente, hein? Só lá vai chegando gente, hein? A igreja estendam as mãos em direção ao altar. Senhor, receba essas preciosíssimas vidas para o teu reino. Escreve, ó nosso Salvador, o nome delas no livro da vida. Repreenda, Senhor, todos os demônios contra elas e suas respectivas famílias. Dê a elas força, ânimo, vigor para caminharem na tua presença até a tua volta gloriosa. Eu lhe rogo, ó meu Pai, em nome de Jesus. A igreja confirma dizendo: a paz do Senhor para vocês que regressam. Vocês são bem-vindos novamente. Nós lhe recebemos com muito amor. Quantos podem assentarem dando pelo menos uns 3 glória a Deus? Coisa linda, hein?